Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Gelini, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do nono ano. A gente vai continuar falando de Geografia, a gente vai continuar falando de Europa, que a gente estava falando na primeira aula ali, e a gente vai falar agora sobre a regionalização do continente europeu. Tudo bem? Bora lá. Olha aí, primeiro a gente tem que entender o conceito de região, que já deve ter sido muito batido aqui, mas a gente vai falar de novo para que se fique bem claro na nossa cabeça, fique bem fresco para a nossa aula. Olha aí. Parte do espaço geográfico onde há uma delimitação segundo um critério pré-estabelecido. Somente isso. Pode ser uma regionalização quanto a questões físicas, pode ser uma regionalização quanto a questões políticas, pode ser uma regionalização quanto características linguísticas semelhantes, pode ser uma regionalização quanto a povos parecidos, pode ser uma regionalização de várias formas, entendeu? O que a gente leva mais em consideração é a regionalização política dos territórios dos países e tudo mais. E a gente vai dar aqui aspectos físicos, geográficos e a gente vai dar também aspectos geopolíticos, tudo bem? Então, a regionalização é mais ou menos a partir disso. E, e a Europa é dividida em 5 regiões. Olha aí. Dividida em critérios físicos e geográficos. Olha aí. Primeiramente, a gente começa com a Europa Ocidental. Ocidente, vocês bem sabem, o Oriente é o que está para o leste e o Ocidente é o que está para o oeste. Então aqui a gente já fala da Europa Ocidental, com países aqui, claro, tem outros, mas os mais importantes tem Inglaterra, Irlanda, França, Espanha e Portugal fazendo parte dessa Europa Ocidental, aí, que é mais ligada ao oeste do globo. E aqui a gente já vê bastante dos países ricos, né, países que estiveram envolvidos na colonização, estiveram envolvidos em muitos conflitos também, mas que tem muita história e muito peso como um país, né? Até hoje, em discussões geopolíticas do mundo, esses países todos têm uma voz ainda entre os mais poderosos. Olha aí. E aqui, depois a gente tem os povos latinos. Presta atenção que temos dois países que estão nas duas listas aqui, porque eles fazem parte de regiões distintas, mas também fazem parte de outras. Enfim, uma coisa não anula a outra, de acordo com as características que a gente vai dando aqui, ok? Olha aí, na Europa Ocidental, né, eles estão mais para cá, e os povos latinos, Itália e da Península Ibérica. Os latinos vêm exatamente da língua do latim, né, que é uma língua morta, mas foi muito utilizada durante o Império Romano. Então, os povos latinos são caracterizados exatamente pelos italianos, né, e da Península Ibérica com Espanha e Portugal, países que têm a língua como derivadas do latim. O espanhol derivado do latim, o italiano derivado do latim e o português também derivado do latim, que fez parte ali do Império Romano, né? Foi a língua oficial do Império Romano. Aqui então eles estão meio que reunidos a partir das suas características de idiomas, ok? Que é a Europa Oriental, características linguísticas e clima temperado e etnia eslavos. Aqui as características linguísticas que a gente dá são países que todos ali que meio que tem um linguajar próprio, né? Tem lugar que falam albanês, tem lugar que falam russo, tem lugar que falam esloveno, tem lugar que falam sérvio. Então, são várias diferenças ali. São 50 países e no segundo menor continente do mundo. Então, aí a gente já consegue ver o que a gente falou também na aula passada, que é muito reflexo de vários conflitos que ocorreram e que acabam recaindo meio ali para a Europa até hoje, né? E aqui Europa Oriental, clima temperado, como boa parte do clima na Europa ele é temperado, e etnia eslavos. Ali eslavos, uma galera que era descendente dos sérvios, né? Os sérvios são os principais descendentes desse povo eslavo aí, dessa época, mas os russos também são. E aqui a Europa setentrional a gente já lembra de norte, né? Para cima. Então a gente já tem aqui os países nórdicos. Quem são os países nórdicos? Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Como eu disse, claro, tem outros, mas aqui a gente dá os mais importantes, que vocês vão estar acompanhando no mapa aí, junto com a gente. E esses países eles dão meio que origem ao que a gente chama de povos bárbaros.
ou reinos bárbaros assim. E a gente já lembra dos vikings, né? Os vikings tinham toda aquela mitologia nórdica e tal, de Thor, Odin, toda essa galera aí. E eles advêm dessa região aqui da Europa setentrional, que é a Europa mais ao norte aí, que tem todas essas características, além culturais, religiosas, também tem essas características aí de serem bem desenvolvidos, principalmente a Noruega, com o melhor PIB, o melhor IDH do mundo, né? E todos faziam parte desses reinos bárbaros aí que foram um dos povos que mais entrou em embate com o Império Romano, né? Foi um dos que quase se equiparou ali ao Império Romano na época de prosperidade deles e do auge do Império Romano, mais ou menos assim. Quem estava ali meio que combatendo o Império Romano, assim, mas claro, em benefício próprio, eram os vikings, né? Eram os bárbaros, que ele, a partir de, tem esses nomes de bárbaros exatamente porque eles atacavam, saqueavam, empilhavam cidades com muita ferocidade, digamos assim, né? Então eles eram chamados de bárbaros pelos povos, principalmente pelos romanos que já tinham sociedade, já tinham uma construção de sociedade muito bem estabelecida. Os povos bárbaros não. Eles iam atrás de pilhar cidades, conseguir mais riquezas, aos poucos de construir de fato uma sociedade produtiva naquele espaço ali. Olha aí, a Europa meridional, meridional a gente já lembra do quê? Para baixo, para o sul. A Europa meridional é a Itália, que de novo ela está em duas partes, o que não anula uma coisa ou outra. A Itália na parte meridional vai aparecer aí, mais embaixo. Croácia, Bósnia, Grécia e países da Península Balcânica. A Bósnia e a Croácia eles fazem parte aí dessa Península Balcânica, né? A Grécia não. A Grécia é como mais ou menos o berço da cultura. Toda a cultura ocidental meio que começou ali na Grécia, né? A partir dos ensinamentos, a partir do conceito de democracia, de população. E aqui os países da Península Balcânica que ficam ali, os Balcãs, né? Aquela região onde já foi a antiga Iugoslávia. E tem alguns países ali, principalmente a Croácia, que fica mais próxima aí dos Balcãs, né? Dessa região ali, que fica meio que no sudeste ali da Europa. Ok, e aqui a Europa Central, a Alemanha, a Polônia e a Áustria, já caracterizando aqui os povos germânicos, né? Os povos germânicos de mais antigamente assim, que faziam parte do território da Prússia, né? Daquele território ali que foi se modificando também dos saxões, que foi se modificando até chegar no que é hoje. E que, se for ver, é um dos territórios que mais sofreu com conflito assim na história recente da Europa, né? Com a Segunda Guerra, teve Guerra dos 100 Dias, teve um monte de coisa aí, Guerra dos 100 Dias, não, Guerra dos 100 Anos, enfim, um monte de coisa que meio que aconteceu nessa área, mas no centro da Europa, né? E aqui, as florestas temperadas, eles são extremamente caracterizados pelas florestas temperadas, e aqui a gente vai falar sobre os padrões de regionalização geopolíticos. Olha aí, conjuntura histórica geopolítica de Guerra Fria. Europa Ocidental, Estados Unidos e Europa, cortina de ferro e o leste europeu. Aqui só houveram duas divisões, né? Que a partir de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Hitler estava morto, então foi necessário ali começar uma divisão. Então meio que dividiram logo, principalmente a Alemanha, né, que era o território principal dos nazistas. Então dividiram a Alemanha aí e do lado ocidental quem ficaria seria os Estados Unidos, quem estaria comandando, Estados Unidos, França e Inglaterra. Eles estariam comandando esse lado ocidental aí da Alemanha, e quem ficasse no lado oriental, quem ficou no lado oriental foi a União Soviética. Então meio que aqui se formou o que a gente consegue caracterizar até hoje em dia, né? Principalmente com o final da União Soviética, em 1991, que essa parte é uma parte muito mais desenvolvida, ligada ao capitalismo, que ficou em mãos dos Estados Unidos e desses países europeus, né? A Europa Ocidental, que é o destino de vários imigrantes hoje em dia, a Europa Ocidental mais bem desenvolvida, mais ligada ao capitalismo, e o leste europeu meio que esquecido
pelo mundo, né? Que sofreram bastante influência da União Soviética no tempo da Guerra Fria. Então tem umas imagens meio que daquelas regiões paradas, enfim, nubladas, cinzas, justamente por ser do leste europeu ali, ter essas características ligadas, características não, ter sido influenciada politicamente pela União Soviética. O leste europeu e a Europa Ocidental, né? Isso aqui meio que criou um embate que se tornou físico e presente. A cidade de Berlim, né? Foi dividida com o muro de Berlim, aí do lado ficavam os soviéticos e do outro lado ficavam os capitalistas. Teve como seu início ali de ideia a partir de uma fala de Winston Churchill, que era o primeiro-ministro na época da Inglaterra, né, que comandou a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E ele, num comício no Missouri, lá nos Estados Unidos, ele meio que começou a dar falou, né, citou a cortina de ferro aqui, que agora havia meio que uma cortina de ferro entre a União Soviética, socialista, os socialistas que já não tinham muita simpatia de Churchill, né, e agora muito mais, os socialistas ali, e do lado os capitalistas, e como aquilo ali poderia ter embates, porque eram ideologias bem diferentes uma da outra, né? Então ali se criou uma cortina de ferro entre os países influenciados pela União Soviética, que estavam no leste europeu, e os países que seriam influenciados pelos Estados Unidos e por esses países da Europa e que estavam ao, ao, ao oeste, que estariam na parte ocidental da Europa. Enfim, a cortina de ferro foi mais ou menos isso aí, que se tornou física com o Muro de Berlim e dividia entre os países que eram ajudados pela União Soviética e os países ajudados pelos Estados Unidos. E hoje a gente vê uma clara divisão aí entre quem foi ajudado e não. Mas claro, a União Soviética acabou em 1991, então com várias crises financeiras e tudo mais. Então a gente consegue perceber essa diferença de desenvolvimento dessas duas partes da Europa. Claro, não é uma divisão regional oficial, mas é uma divisão regional geopolítica que a gente consegue perceber. Enfim, eu espero que essa tenha sido uma ótima aula para vocês, que vocês tenham um ótimo momento de estudos agora e copiem se puderem, que vai ser muito bom para quando a gente retornar. Tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem e tenham um ótimo dia. Muito obrigado.